Bom, boa noite. Primeiro, eu quero saber de vocês, se vocês vieram ouvir ou vieram se movimentar. Vocês estão dispostos a quê hoje? Estão dispostos a acessar lugares? Mas também é só se estiver disposto. Se não tiver, é por livre, espontânea vontade não ser acessado. Tá? Eu sou Naine Terena, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, mas eu sou de Mato Grosso do Sul também. É difícil, né, a gente falar de território, porque eu vivo em Mato Grosso e nasci em Cuiabá, mas a minha família indígena mora em Mato Grosso do Sul, numa cidade que chama Aquidauana, numa aldeia que chama Limão Verde, mas eu tenho parente em todas as aldeias Terena em Mato Grosso do Sul, porque as nossas famílias são muito grandes. Eu agora estou morando em Brasília, porque eu estou trabalhando no Ministério da Cultura desde o começo do ano, e é um desafio, né? E aí, quando teve o convite, eu falei para a Amanda que eu queria vir, porque eu ia comemorar minha festinha de quase 23 anos graduada em comunicação social, num curso que chamava radialismo, hoje em dia ele já chama audiovisual, né? Então acho que isso para mim é bem importante, então eu escolhi estar aqui para fazer isso, mas ao mesmo tempo que eu escolhi estar aqui para fazer isso, eu senti que tinha uma vibração diferente, assim, por isso que eu perguntei se eu podia acessar vocês, porque eu quero começar dessa forma. Quando eu fiz a visita na exposição, li o material, reconheci os artistas e fiquei vendo sobre o Salomão, fui entendendo algumas coisas que eu acho que fazem parte aí da minha memória também, e da memória de todo mundo, né? Que se a memória ela é uma ilha de edição, quem roubou as nossas memórias? Ou as muitas das memórias? E aí eu estou falando de um aspecto de uma memória biológica. Né? Eu trouxe para compartilhar com vocês algumas coisas, que eu não sei quais delas a gente vai usar, mas, para mim, a questão da memória sempre me atravessou de uma maneira muito importante. E tudo que a gente vê na exposição vem desse complexo de memórias que constituem os momentos históricos de cada lugar de onde esses materiais vêm, mas tem outros fundos que não são ditos, porque eles são recortados. Né? E é sobre isso que a gente vai falar. Né? Que recortes são esses e por que a gente não sabe dessas outras memórias? Quem rouba essas outras memórias? Porque quando as pessoas que são consideradas ícones morrem, essas memórias elas deixam de existir, e as memórias de vida, né? Mas aí tem uma pior, que é a memória da saúde mental. Essa memória ela nos é roubada todo dia, né? Porque a gente também vai se apagando para sobreviver num circuito muito difícil de vida. Essa memória ela vai se apagando, e não apenas pelas demências, porque as demências também levam as memórias e têm levado cada vez mais. Algumas delas, inclusive, a gente não tem, né, as justificativas pelas quais elas ocorrem, e aí as várias ciências e os vários saberes vão explicando. Mas é certo que muitas delas também têm acontecido com uma frequência maior e com uma idade menor. E aí a gente tem aí uma série de suposições e estudos que dizem que estão relacionados ao ambiente em que a gente vive, né? E quem rouba as memórias dos ambientes onde nós estamos, quem rouba a memória de todo um ecossistema, quem rouba a memória da nossa vida. No começo desse ano, eu tive uma coisa que eu ia fazer, a plataforma Voropi. Antes de ir para o Ministério da Cultura, eu tinha isso calcado, que eu ia começar esse trabalho, que é uma plataforma de troca. E aí veio o Ministério da Cultura, e meio que eu tive que guardar a plataforma, e aí, enfim, né, pensar o que ela vai ser no decorrer do processo, mas tinha a ver justamente com essa conversa, e eu acho que essa conversa é algo da plataforma. A gente chegou a fazer, eu e o Gustavo, a Jamile, uma pesquisadora amiga, fizemos algumas imersões antes de eu iniciar no Ministério da Cultura, e eu vou contar para vocês o que é o Voropi. O Voropi ele é um ser do povo Terena, que ele é muito bravo, e ele viaja o mundo pelo fluxo das águas. E ele vai, vendo o que a gente está fazendo, sabe? Entendendo a memória do homem com o ambiente. Que memória a gente está construindo ou está tirando
das águas, que é um ente, é uma entidade. E aí, quando ele fica muito bravo com todas as coisas que ele vê, ele causa essas catástrofes que a gente está vendo, né? Mas o Voropy não é mau. Ele apenas reage e interage da maneira como os humanos interagem com os entes que existem aí no meio ambiente, porque ele capacita. Mas ele capacita aqueles que, vamos dizer, entendem que existe a possibilidade de se capacitar para ser e estar no mundo de maneira diferente. Então, toda vez que a gente ativa a plataforma Voropy, a gente está tentando ativar também dentro da gente como é que a gente vai se relacionar. E aí a gente tem os nossos dilemas, né? Porque parece que é muito fácil falar que ser e estar no mundo não é o boleto para pagar amanhã, né? É assim, nossa, é super romântico dizer isso, e não é sobre isso. É sobre como a gente se instrumentaliza para viver dia após dia. Ele nos ensina e nos mostra que existem muitas possibilidades, né? E aí, quando as catástrofes acontecem, é para dizer, olha, eu passei por aqui e vi que está alguma coisa errada. A gente abriu aqui os nossos trabalhos, eu passei uma imagem para vocês. Eu gostaria que vocês olhassem e também estou passando umas canetinhas, que a gente pudesse refletir um pouquinho. O que vem para vocês quando vocês veem essa imagem? Qual o recorte de memória de vocês, né? O que a memória de vocês recortou? E aí a imagem é para a gente pensar um pouquinho. Eu não tenho muitas memórias ligadas a essa imagem, mas ela me remete a alguma violência. Primeira vez que eu bati o olho, eu lembrei de uma coisa que a minha mãe falava, chinelo virado mata a mãe. Então, tinha que sempre deixar os chinelos virados para cima, assim. Me lembrei também de uma agonia, às vezes, de não achar o outro par. Aí fiquei contando para ver se estavam todos os pares do chinelo aqui, assim. E depois que a Alessandra falou, eu fiquei pensando numa situação onde as pessoas tiveram que sair correndo e deixaram o sapato. Mas a parede, ela carrega um bocado de registro, né? De um bocado de pregos que não estão mais lá, né? E você fica pensando quantas outras imagens foram seguradas por essa parede, né? E essa quantidade de pregos parece que tem uma relação de sucessão, né? Muitas coisas já aconteceram aqui, muitas coisas já foram substituídas, né? Nessa parede. Eu senti falta das pessoas que calçam esses sapatos, esses chinelos. Abri um espaço para imaginar quem são essas pessoas e a ausência desses pés e dessas pessoas, desses corpos. Essa imagem me remete muito também a essa memória da parede, essas marcas que ficaram e, ao mesmo tempo, o que restou, que ficou ali ainda alguns pregos marcados ainda no lugar, outros já caídos, só o buraco e os chinelos, como se fosse tipo quase os fantasmas das pessoas que habitavam esse lugar ou algo do tipo. Mas essa superstição que vocês falaram também é algo muito forte para mim, e que, quando eu vi, a primeira coisa que eu notei também foi o chinelo virado. E me remete muito à casa da minha avó, ao chão da casa dela, que era um chão muito detonado, assim. E eu lembro que eu era uma pessoa muito supersticiosa, então eu tinha essa mania mesmo de virar os chinelos, principalmente da minha avó, da minha mãe, que davam medo. Então, acho que foi bem isso.
contar um pouquinho, conectando com o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está falando de colonialismo e de arquivo, né? E não deixa de ser um arquivo de memórias interrompidas, vamos dizer assim, né? É um arquivo, é um registro de histórias que não vieram a público porque elas não foram interessantes para uma visibilidade, vamos dizer assim. E aí vamos falar desse campo dos arquivos e dos registros, que a gente tem tanto os históricos quanto das artes, porque se a gente parar para pensar, pessoas viram produtos de arquivos, né? A gente cria nossos mártires e eles vão virando aí uma figura arquivística para a história, né? E aí vocês vêm lá com a década de 80, e pela característica do meu trabalho, as pessoas sempre achavam que eu tinha montado, e ela chama quem roubou essas memórias, ela é o quem roubou essas memórias, achavam sempre que eu estava remetendo para as pessoas indígenas que morrem cotidianamente em zona de conflito. E, na realidade, sim, porque são chinelas de pessoas que eu peguei, né, no decorrer da vida, dentro da aldeia, e representa bastante essa caminhada, mas, na realidade, não era isso, né? Mas, como o meu arquivo midiático diz que eu estou sempre falando de questões indígenas, quem acompanha acha que tudo que eu faço está dizendo respeito à questão indígena. E eu achei bacana quando as pessoas começaram, por conta própria, a relacionar a essas perdas e a essas vidas, e eu fui aderindo a isso, e nunca falei de verdade o que significava isso para mim, né? E aí são as leituras, porque a memória vai recortando também, né, as nossas memórias, e vocês veem que vocês foram buscando recortes aí de coisas que são muito próximas a vocês, e aí não deixa de ser hoje, talvez, esse manifesto dessas memórias que foram embora e ninguém sabe quem são os donos desses chinelos, porque eles não tiveram importância nenhuma num circuito colonialista de vida, né? São pessoas, e pessoas que foram desaparecendo desse mundo de uma maneira que ninguém sabe, porque ninguém também procurou saber, porque está fora do nosso contexto, está fora do nosso dia a dia, a gente não sabe o que está acontecendo no seu território, se não pela mídia ou se não pela arte, de alguns artistas que vão produzindo esses acessos, né? Então, quando a gente fala da colonialidade, eu acho que a gente está falando principalmente disso, né? Do que vem à tona, mas do que é também enterrado, né? E vai sendo enterrado, ou aquelas pessoas que vão sendo aí tornadas totens, né? São os totens, são as pessoas que vão sendo públicas, mas depois que elas morrem, elas também continuam, né, seguindo aí nesse caminho, mas a gente realmente nunca sabe quem elas foram, ou quais as questões que passaram na vida delas. A gente sabe que elas lutaram. Então, quando a gente trabalha um pouco na perspectiva da não memória, a gente está pensando da gente também, né? Porque a nossa não memória estimula um contexto de que as pessoas também pouco se importam com as nossas vidas. E a gente resiste um pouco em entender que isso faz parte de um sistema que a gente vive, sobrevive dentro dele todo dia, mas também talvez não tenha se tocado que é isso que causa o vazio. E eu gosto de falar sempre desse vazio, né? Que a gente vai se adequando para estar nos lugares, e aí vai dando um vazio, e esse vazio vem de uma memória que vai se apagando. Então, acho que a gente tem uma primeira rodada aqui de impressões que diz justamente isso, né? Quando eu fiz, eu não queria falar desse tema, mas como eu estou sempre ligada a esse tema, as pessoas remeteram a eles. Sim, são chinelos de pessoas indígenas. Quando eu fui na aldeia, eu troquei chinelos com eles. Eu comprei uns chinelos e pedi o chinelo velho deles, e são chinelos velhos, porque lá a gente era chamado de pé sujo, sabe? Quando ia na cidade, o povo falava, já vem os pés sujos. Porque é terra, né? É chão batido e você só tem chinelo para usar. Na minha época, ninguém tinha tênis. Hoje em dia tem, né? Já tem mais. Mas você chegava... Eu lembro que quem tinha uma sandalinha levava na sacola, e quando chegava na cidade, trocava, né? Botava a sandalinha, dava uma limpadinha no pé. Eu nunca consegui fazer isso, meu pé estava sempre sujo. Eu não sei dominar muito a técnica de limpar o pé, mas a gente era os pés sujos. E os pés sujos, quando chegava na cidade, todo mundo já reconhecia, já sabia quem era a gente. Então, eu vou passar para uma outra parte agora, porque eu acho que, nesse momento, eu queria isso, que a gente se escutasse. O que os arquivos remetem para cada um de nós? Remetem ao que a gente tem de recorte das nossas memórias, né? Mas o que talvez escapa de importante quando a gente fala de coletividade, né? Porque as nossas memórias pessoais são nossas, mas será que a gente pensa isso ampliado? Para que serve, né?
na real, essa memória? Quando a gente pensa em mundo, em território, em lugar que a gente está, no colega que está sentado do meu lado. E em mim mesmo, né? Será que tem um vazio ainda pairando desse recorte de memória? Assim, está faltando naquela mesa alguém? Né? E o quanto isso pesa? Por isso que eu pedi para colocar a música. Né? Está faltando alguém na mesa? Se não é na minha, é na mesa de alguém. Né? E até onde isso me afeta? Até onde eu tenho um afeto sobre faltar alguém em uma mesa, na minha ou na da outra pessoa, e que lugar é esse da ausência? Né? E essa ausência pesa, será, na coletividade? Se não pesa, por que não pesa? Né? Por que a gente não está, talvez, olhando o todo, e a gente também não olha nem para a gente, se a gente parar para pensar? Então, eu vejo esses arquivos maiores, esses lugares de reserva de imagens e de conteúdos, como esse lugar. Está sempre faltando alguém à mesa, e, às vezes, é a pessoa que foi registrada. Porque ela é só um registro. Para a gente, que está aqui acompanhando. Porque os processos mais íntimos não chegam a gente, talvez não deveriam chegar também, né? Que fazem parte da vida das pessoas. Mas a gente precisa pensar que esses processos mais íntimos, e aí eu vou voltar na questão indígena, e me fugiu o nome dela, da senhora Guarani Kaiowá, que faleceu. Damiana, Dona Damiana, vou pegar a Dona Damiana. Inúmeras vezes, matérias, entrevistas, contando a história de Damiana, Damiana lutando pela terra, vivendo na beira da BR, mas quem era Damiana? Qual memória de Damiana deixou de ser contada? Qual história esses arquivos não registraram? E por que não registraram? Que recorte foi esse? Por que ela, ente, não era importante para a gente? Por que não se torna importante? Né? E esse recorte vai indo sempre para uma questão que era coletiva, no caso dela, mas ela era uma pessoa, era uma anciã, né? Era uma pessoa idosa que morreu na beira da estrada. E aí, onde isso nos afeta? Ou se afeta, né? Porque também a gente acaba não sabendo, porque às vezes está longe, né? Mas são essas memórias que vão se acabando, e no caso de Damiana, a memória dela física, com certeza estava muito mais abalada. E aí vem todas essas questões aí das doenças mentais, que é o que a gente precisa cuidar nos dias de hoje, né? Para a gente não adoecer e para o outro não adoecer também. E aí eu dei um calendário, um recortezinho de calendário para vocês, né? Vejam, o que a gente está fazendo aqui é um exercício de si. Mas é um exercício do outro, e é um exercício do todo. Porque a gente veio aqui falar de tudo que está relacionado a um evento, mas esse evento é relacionado a nós mesmos, né? Porque nos afeta de alguma forma. Então, agora, o que eu ia propor era justamente isso. Assim, o que está pegando em vocês, que vocês colocassem dentro da imagem e dentro do calendário. E aí eu acho que a gente tem 3 esferas para trabalhar. Minha tentativa de viver bem, que sou eu. 2, o que faria o meu entorno viver bem? Pode ser o meu bairro, pode ser minha casa, pode ser minha cidade. 3, o que a gente precisa para viver bem? E vamos pensar nessa perspectiva da memória, talvez, ou da não colonização, de algo que não coloniza a nossa memória, porque a gente tem registros, e esses registros são importantes para as caminhadas. Eu vou dar um tempo para vocês e coloquem. 1, são as ferramentas, né? O que minha memória me traz, que me ajuda a viver todo dia? 2, o que eu tenho aí de um contexto construído que pode ser bom, ou que eu penso que poderia ser bom para a minha casa, para o meu bairro, para a minha cidade? 3, o que podia ser bom para todo mundo? O que é isso? Né? É quando a gente se propõe a fazer revisões, e aí a gente quer fazer essas revisões, fazer o que eu falo de contracolonização em tudo,
desde o que a gente estuda na escola ao que a gente vê nos espaços expositivos, a gente está se colocando à disposição para fazer alguns embates. E aí eu sempre costumo dizer para as pessoas que a revisão precisa começar na gente. A gente precisa se rever antes de qualquer coisa. E se rever para entender quais processos já vivemos, para que a gente possa dar um passo à frente, né? Porque a boa vontade, eu acho que hoje nós temos o desejo de fazer essas revisões, mas eu preciso me revisar antes, para que eu tenha o que eu falo de blindagem. E, para mim, os rituais de iniciação, sabe, os rituais que a gente faz nas comunidades, nas aldeias, eles têm a ver com isso. O quanto a gente vai se revendo e se reconstruindo para viver o outro momento, porque são as mudanças de etapa. Então, assim, quando vocês olham, às vezes, alguns rituais, eles são bem fortes, tanto num aspecto físico quanto de capacidade de teste mental mesmo. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Até onde esse corpo e essa cabeça aguenta para sobreviver às próximas etapas. Então, as revisões, elas são primordiais para a gente enfrentar os caminhos que a gente deseja trilhar. Elas são importantes para a gente passar para essa próxima etapa, né? E rever e fortalecer o que é a gente. Isso soma para que a gente possa seguir adiante em contextos. E quando a gente vai falando sempre aí das revisões e do que a gente está entendendo que é contra-colonizador, a gente está falando da nossa própria história. Quais histórias, né, a gente já não viveu que demonstram tudo isso? Eu não gosto de usar algumas palavras como subalternos, mas quantas vezes muitos de nós não fomos subalternizados por um sistema que colonializa os nossos corpos e as nossas cabeças? A revisão nos faz ver isso, né? Porque, senão, eu chego na exposição aqui em cima e vou ver vários ativadores de uma memória ruim. E tem muitas situações que estão expostas na exposição que trazem, né, esses mecanismos de colonização de corpos e de mentes. Trazer isso para todo mundo ver é algo que nos coloca a pensar também em que lugar a gente ocupa dentro desse lugar, né? Mas também o que essas pessoas têm para além do que está sendo mostrado ali, que é o apagamento, talvez, de outras memórias, aí, dessas memórias de afetos, dessa memória da saúde mental. Quem rouba essas memórias, no final das contas, né? Quem leva nossas memórias? E aí eu vou propor uma última coisa, que o tempo passa muito rápido, né? Que dá para algum colega o papel de vocês? E não é para ler o que o colega escreveu, é para vocês oferecerem alguma coisa. Sabe que eu acho que desde 2012 eu acompanho o movimento indígena organizado e retomada, né? Em Mato Grosso do Sul a gente faz muita retomada. E eu tenho um registro imenso de audiovisual. E aí, vira e mexe, a gente vê esses registros, seja em algumas imagens, fotos que estão em exposições, seja na imprensa de massa, agora mais na internet, nas redes sociais. E aí eu fico sempre pensando, né, a serviço de quem está as nossas imagens, né, e como é que elas vão sair desse lugar que é o lugar da contracolonização, porque tem gente que não quer mostrar nossas imagens, obviamente não interessa, né, dizer o que está acontecendo. E nesse campo desses arquivos, elas estão ali, e elas, de tempo em tempo, elas vêm e elas precisam vir. Né? E aí tem, por exemplo, imagens de retomada de terra que agora está sendo julgada no marco temporal, que ontem teve, né, uma outra votação no Senado, e que aí eles derrubaram os vetos do presidente, e inclusive o meu território faz parte, né, de uma dessas áreas que está nesse processo, e eu tenho imagens de quando a gente esteve no lugar.
E essas são as memórias, são as nossas memórias, e as memórias muito íntimas de quem está ali no território. Mas tem uma memória que eu sempre, toda vez que eu me deparo com essa pessoa, eu fico pensando, o que será que se passa dentro dele, que é o cacique Raoni. Gente, ele já é um ancião, de quase 90. Ninguém sabe a idade dele, né? Deve ser 90, porque eu acho que ele foi registrado aleatoriamente. Mas eu fico pensando assim, é uma figura pública, que a gente vira e mexe, está ali batendo palma pela força, pela garra, mas que memória está ali, né? E quem roubou a memória do cacique? Se é que... E ele vai chegar ao final da jornada dele com algum saldo positivo, né? A gente também nunca perguntou, nunca quis saber, né? Quais dores e amores ele teve e tem para se manter em pé do jeito que ele é. E ontem a gente viu ele lá no evento em Brasília, e aí tinha que assinar um documento, chamaram um dos netos para assinar por ele, porque ele estava sentado, né? Ele já não fica tão ávido, e ele levantou e assinou o documento, que era um documento simbólico, e aquilo ali, para mim, é muito expressivo disso, sabe? Essa memória dele de ser quem ele é, independente de tudo que ele viveu na vida dele, que ele vive ainda estando ali, porque ele realmente tem a força da revisão e de se rever todo dia, né? E de revisitar quem ele é, quem o povo dele é, o que eles acreditam, quais memórias ele resguarda e como ele é importante para as nossas memórias. Olha que coisa, né? Se o cacique Raoni tiver o prazer de ver, talvez, tudo que ele almeja, a gente vai dizer, né? Ninguém roubou a memória dele. Se não, que pena, né? Roubaram uma boa parte de memórias bonitas que ele tinha aí para compartilhar durante toda essa trajetória dele. Toda vez que eu vejo ele, eu penso nisso, né? Poxa vida, estão roubando as memórias do cacique Raoni e de todos os outros anciãos que acabam morrendo e a gente vai perdendo, né? Esses arquivos vivos, essas pessoas que são as referências de como se levanta todo dia, né? E aí eu vou fechar dizendo algo que eu gosto de falar. Um dia a gente descansa, então descansem, porque eu vi que vocês deram uma baixada na energia ou chegaram aqui cansados, e no outro a gente levanta. Então tem que ser todo dia assim. Um dia a gente descansa, no outro a gente levanta. Não se esqueçam. Eu vou fazer um encaminhamento já para o final. Isso vocês levam para casa, um presente de vocês para vocês mesmos, dos colegas para vocês, para mim, que não vi, não vou ver. E é isso. Eu vou fechar, eu vou pedir para vocês se levantarem, então. A gente vai fazer uma fila. Isso aqui é um negócio que todo mundo deve conhecer, mas eu gosto de fazer. Faz uma fila aqui, uma fila aqui. Eu também vou fazer uma interferência, que agora que você estava falando, eu estava me lembrando de duas coisas, né? Uma, de uma memória que eu tenho de infância do gravador do Juruna, né, sobre também a construção desse, né, da construção desse arquivo, né, que era o Juruna estava sempre com o gravador, né. E a outra coisa que, ouvindo você falar, principalmente agora no fim, pensar sempre nessa noção de testemunho, né, dessas pessoas que foram testemunhas e nós que vamos ser testemunhas das testemunhas, e o quanto de edição e de perda, né, e como a gente lida com isso, e a responsabilidade de testemunhar, né. Eu fiquei pensando quanto a violência de ter sua memória roubada, que é justamente, primeiro, que uma pessoa usou você e essa pessoa escolheu como te retratar. Eu acho que é justamente esse ponto que é muito violento, você ser retratado do olhar e a maneira do outro e ser resumido nessa maneira. E acho que essa é a importância do testemunho também, quando a gente tem responsabilidade nesse testemunho e poder testemunhar o outro de uma maneira mais sensível e de respeito com a história do outro, porque ser resumido dessa maneira é muito violento, ser editado e ser consolidado, quando não esquecido, quando é lembrado, ser lembrado dessa maneira violenta. Eu queria, na verdade, talvez trazer um outro viés assim também, porque agora eu moro na Bahia, né? Eu sou carioca, mas eu moro lá na Bahia.
E tem um espaço lá que chama o Acervo da Laje. Talvez vocês conheçam, porque o Acervo da Laje está nessa grande exposição dos Brasis, teve também na Bienal, né? Então, o Acervo da Laje é esse espaço de memória, né? Dos artistas, das imaginações, das subjetividades das pessoas do subúrbio ferroviário, dali de Salvador. E acabou de abrir, não tem nem um mês, uma exposição que é Memórias para Dona Antônia. Dona Antônia é a mãe de Vilma, que é uma das fundadoras do Acervo da Laje. E Dona Antônia é uma mulher que não teve suas memórias registradas e narradas, como tantas mulheres negras, né, dos subúrbios, não apenas de Salvador, mas das cidades. Então, o gesto dessa exposição foi criar memórias para Dona Antônia. Então, convidar uma série de artistas do subúrbio e outros amigos também, porque aí outros artistas até de outros países, de outros estados, vieram como voluntários também, querendo criar essas memórias para Dona Antônia, e foram desenvolvidas uma série de obras para essa memória para Dona Antônia, e foi aberta uma exposição que chama Memórias para Dona Antônia. Então, também fiquei pensando assim, num gesto contracolonial, né, de como restituir essas memórias roubadas. Então, Dona Antônia tem sua memória roubada não apenas por ter sido roubada a sua história, mas por sua história não estar sendo contada, né? Por estarmos sendo privados do seu legado. E o que significa produzir um legado daqueles que têm seu legado privado, né? Então, pensar nos gestos da arte, da curadoria, como gestos de restituição de memória também, né? E não se esqueçam, trilhar o caminho das contranarrativas, da contracolonização exige de nós uma revisão de nós mesmos. Quais memórias a gente precisa deter para que a gente tenha força para seguir os caminhos.